pessoal! Semana passada nós falamos sobre os vírus e hoje a gente vai falar sobre as bactérias, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas que pertencem ao reino das moneras. Então, pessoal, atualmente a análise das relações evolutivas entre os micro-organismos está baseada sobretudo em sua composição molecular. Então, por isso, as bactérias, por não possuírem até hoje membrana nuclear, são consideradas os primeiros seres vivos de organização celular. Além disso, pessoal, as bactérias, elas são organismos unicelulares, ou seja, elas são formadas por apenas uma única célula e elas são consideradas procariotas, ou seja, não têm o seu núcleo organizado. As bactérias, gente, ela tem um tamanho muito reduzido. Por exemplo, 1.000 milhões de bactérias conseguem caber num centímetro quadrado de uma gengiva humana. E 1 grama de comida digerida contém 10 mil milhões de bactérias. Ou seja, as bactérias elas são os mais simples organismos vivos. E atualmente eram classificadas, como eu falei para vocês, né? Eram classificadas no reino Monera, mas atualmente são colocadas em 2 grupos distintos, como as das Arqueobactéria e Eubactéria. Então, existem algumas diferenças entre esses 2 grupos e eu vou mostrar para vocês qual a diferença. Antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características que esses seres eles são unicelulares, como eu já tinha falado, procariontes, vivem isolados ou em colônias, não possuem organelas citoplasmáticas, apresentam parede celular, apresentam membrana plasmática e apresentam também citoplasma. E a classificação das bactérias, como eu falei para vocês, elas podem ser arqueobactérias, eubactérias e também tem aí as cianobactérias. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre as arqueobactérias. As arqueobactérias, gente, são aquelas produtoras também de gás metano. Elas não possuem peptidoglicanos, lembrando que esses peptidoglicanos, gente, ele fica espesso, a membrana, né? E ela dá resistência a essas bactérias, esses peptidoglicanos. Então, as arqueobactérias, elas não possuem peptidoglicanos na sua parede celular. Elas possuem também lipídios peculiares nessa estrutura e muitas dessas bactérias são capazes de sobreviver em ambientes e locais extremos, ou seja, semelhantes aos primórdios do planeta da Terra. Um exemplo é as bactérias metanogênicas, que são aquelas produtoras de gás metano. Elas usam o dióxido de carbono e hidrogênio para produzir metano. E elas podem, por exemplo, ser encontradas, pessoal, em esgotos, pântanos e no sistema digestivo de ruminantes. Existem também outro tipo de arqueobactérias que são as chamadas halófitas. Essas halófitas elas vivem em ambientes de extrema salinidade. Um exemplo é o Mar Morto. Outro exemplo de arqueobactérias é as termoacidófilas, que elas preferem locais extremamente quentes e com acidez elevada. Um exemplo onde elas vivem são em vulcões e fontes termais. E agora, falando para vocês um pouquinho sobre as eubactérias, elas possuem peptidoglicanos na sua parede celular, não possuem lipídios, ou seja, são pouco usuais nessa estrutura e podem ser de 3 formas. Elas podem ser bacilos, que é em forma de bastonete, cocos, que é em forma esférica, e espirilo, em forma de espiral. As eubactérias, gente, elas também podem ter prefixos no seu nome em função do modo como se organizam em conjunto. Então, vamos lá. Falando um pouquinho mais das eubactérias, gente, elas são testadas em laboratórios através da técnica de coloração GRAM.
e com vista a determinar alguma das suas propriedades. Então, esta técnica ela permite verificar se antibióticos fazem algum efeito gram-positivo ou se não fazem algum efeito, que são consideradas as gram-negativas. Então, existem 4 tipos principais de eubactérias: as cianobactérias, as piroquetas, e tem também as gram-positivas e as proteobactérias. Então, as cianobactérias, elas também chamadas de algas azuis, elas são fotossintetizantes, ou seja, elas realizam fotossíntese. E essas bactérias, gente, elas têm coloração também esverdeada. E elas vivem em lagos eutrofizados. Já as espiroquetas são as bactérias gram-positivas e nestas os antibióticos não fazem efeito. E as gram-positivas, gente, como as proteobactérias, um exemplo delas é a Escherichia coli. Falando agora um pouco sobre a morfologia das bactérias, elas podem ser esféricas, em forma de cocos, que é formando essas bolinhas. Elas podem ser em formas de bastonetes, esses aqui. Podem ser também espiraladas, espirilos e espiroquetas, ou seja, mais alongadas. Pode ser também em formato de vírgula, essas aqui. Elas também, pessoal, podem ser diplococos, ou seja, 2 cocos, como esse aqui, essa letrinha D aqui. Elas também podem ser sarcinas, 8 cocos formando um cubo. E também estreptococos, cocos alinhados, formando fileiras. Elas também podem ser estafilococos, que é cocos reunidos em formas de cacho. Também diplobacilos, bacilos reunidos 2 a 2. E também estreptobacilos, bacilos alinhados em cadeia. Falando um pouquinho da reprodução das bactérias, gente, elas podem ser assexuadas, que a assexuada pode ser por cisparidade ou bipartição, e também por esporulação, que forma a estruturas chamadas de endosporos. Vale ressaltar, pessoal, que esses endosporos são células resistentes das bactérias, ou seja, essas formas resistentes delas, gente, é uma forma de sobreviver a condições adversas, incluindo altas temperaturas, solventes orgânicos. Então, é uma forma resistente dessa bactéria. Já a reprodução, né, por cisparidade, é quando um único organismo ele vai produzir 2 partes, ou seja, uma fissão múltipla, como essa aqui que vocês estão vendo na imagem. Um único deu origem a 2. Uma outra forma de reprodução, gente, é a sexuada e ela pode ocorrer com recombinação genética, ou seja, leva à formação de novos indivíduos com características diferentes, resultantes da mistura de seu material genético. Então, pode ocorrer de 3 maneiras: por transformação, transjunção ou conjugação. A reprodução sexuada por transferência genética por transformação, ela ocorre da seguinte maneira: a bactéria receptora capta do meio pedaços de DNA livres procedentes de outras bactérias já mortas. Normalmente, a célula incorpora em cada transformação uma pequena quantidade do gene, como essa que vocês estão vendo aqui. Ó, uma bactéria morta, ela vai liberar fragmentos de DNA. Então, alguns dos quais podem entrar em uma célula viva. Então, a recombinação ocorre entre o fragmento de DNA e o cromossomo aqui do hospedeiro. Então, essa é a reprodução sexuada por transformação. Já a reprodução sexuada por transferência genética, ela ocorre da seguinte maneira: a transferência de DNA de uma bactéria para outra através de um pilissexual. Então, esse mecanismo de recombinação requer contato próximo entre as bactérias. E após o processo, as células se separam e a bactéria receptora se reproduz assexuadamente, originando células filhas com material genético recombinado.
Já a reprodução sexuada por transferência genética por transdução, ela ocorre da seguinte maneira: o transmissor de genes é um vírus bacteriófago e ele inicia um ciclo lítico durante o qual incorpora pedaços de DNA de seu hospedeiro a seu próprio DNA, que é o que está ocorrendo aqui. Então, a partir de então, e os transfere a uma célula quando infecta. Então, tá aqui uma bactéria com material genético do vírus. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças bacterianas. E a primeira doença que a gente vai falar é o botulismo. O agente etiológico, pessoal, é o Clostridium botulinum. Ou seja, o agente etiológico é o agente causador da doença. A transmissão ela ocorre pela ingestão de alimentos enlatados com a toxina botulínica. E os sintomas são paralisia muscular, pois bloqueia a transmissão de impulsos nervosos. A profilaxia, gente, ou seja, os cuidados que nós devemos tomar cuidados na conservação de alimentos, recusas de latas, conservas abauladas e com odores suspeitos e tratamento feito com antibióticos. Uma outra doença que a gente vai falar é a hanseníase ou lepra. O agente etiológico, gente, é o Mycobacterium leprae. A transmissão ela ocorre pelo contato direto com secreções contaminadas de pessoas doentes na pele e mucosas. Os sintomas são lesões cutâneas, perda da sensibilidade, manchas na pele. A profilaxia é educação sanitária e tratamento dos doentes com antibióticos. A próxima doença que a gente vai falar é a meningite meningocócica. O agente etiológico, gente, é a Neisseria meningitidis. E a transmissão, ela ocorre por vias respiratórias, por inalação de partículas contaminadas por saliva ou secreção nasal de portadores da bactéria. Os sintomas são febre alta, dores de cabeça, rigidez dos músculos da nuca, vômito, septicemia com manchas na pele, hemorragias digestivas. E a profilaxia é evitar ambientes fechados com aglomeração de pessoas, isolar os doentes, vacinação e tratamento feito com antibióticos. E a próxima que a gente vai falar é o tétano. O agente etiológico, gente, é o Clostridium tetani. E a transmissão, ela ocorre quando essas bactérias são encontradas no solo e podem penetrar no corpo quando ocorre lesão por objetos contaminados. Por exemplo, quando a gente se machuca ao pisar em um prego enferrujado. E os sintomas são fortes dores, ou melhor, fortes contrações musculares, parada respiratória e cardíaca, febre, muitas dores no músculo. E a profilaxia é vacinação com reforço a cada 10 anos, tratamento com sedativos, relaxantes musculares e antibióticos e soro antitetânico. A próxima que a gente vai falar é a febre maculosa e o agente etiológico é Rickettsia rickettsii. E a transmissão ela ocorre pela picada do carrapato estrela contaminado. Ou seja, esse carrapato estrela ele vai estar com a bactéria causadora da febre maculosa. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, devidas a hemorragias cutâneas provocadas pelo ataque das bactérias aos vasos sanguíneos. E a profilaxia é evitar locais infestados pelo carrapato e tratamento feito com antibiótico. A próxima que a gente vai falar é a peste bubônica. E a peste bubônica, gente, o agente etiológico é a Pasteurella pestis. E a transmissão, ela ocorre pela picada de pulgas de rato contaminada ou por ferimentos, arranhões causados por animais infectados, como também podem ser cães e gatos. E os sintomas podem ser
inchaços nos linfonodos das virilhas e axilas, acompanhados também de muita febre. E a profilaxia é combate às pulgas e ratos contaminados e tratamento feito com antibióticos. Vale ressaltar, gente, que essa peste bubônica, ela matou milhões de pessoas há muitos anos atrás. E a próxima que a gente vai falar aqui é a coqueluche ou intermitente. O agente etiológico é a Bordetella pertussis e a transmissão ocorre pela inalação de gotículas espalhadas no ar pela fala, tosse ou espirros de pessoas contaminadas. Os sintomas são febre, coriza, surtos de tosse seca, vômitos, hemorragia cerebral. E a profilaxia é vacina tríplice, e o tratamento feito com antibióticos. A próxima que a gente vai falar aqui é a difteria ou croup. O agente etiológico, gente, dessa Corynebacterium difteria. A transmissão ela ocorre pela inalação de partículas eliminadas no ar, pelo nariz e pela boca de pessoas contaminadas. E os sintomas, gente, é inflamação nas cavidades nasais, faringe, laringe e pregas vocais, podendo provocar a morte por asfixia. E a profilaxia é vacina tríplice e tratamento feito com soro e antibióticos. A próxima que a gente vai falar é a tuberculose. O agente etiológico é a Mycobacterium tuberculosis. E a transmissão ela ocorre pela inalação de gotículas espalhadas pela fala, espirros e tosse de pessoas contaminadas. Os sintomas são tosse, falta de apetite, emagrecimento, dor torácica, ou seja, dor no tórax, febre e fadiga. E a profilaxia é a vacina BCG e tratamento feito com antibiótico. A cólera que ela é causada pelo Vibrio cholerae e ela é transmitida através da ingestão de água e alimentos contaminados pela bactéria. Os sintomas são forte diarreia, as fezes são aquosas e esbranquiçadas, ou seja, água como se fosse água de arroz, sem muco ou sangue, cólicas abdominais, dores no corpo e náuseas e vômitos. E a profilaxia é saneamento básico, ingerir água fervida ou clorada, lavar bem frutas e verduras e não ingerir frutos do mar crus, e o tratamento é feito com antibióticos. A próxima que a gente vai falar aqui é a febre tifoide, que ela é provocada pela Salmonella typhi. E a transmissão ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados com fezes dos portadores. Os sintomas são problemas digestivos, febre contínua, dores musculares, e a profilaxia é vacinação, tratamento procedido com antibióticos e reposição de líquidos e sais minerais. E a próxima que a gente vai falar aqui é a leptospirose, que o agente etiológico é Leptospirose interrogans. E a transmissão, ela ocorre através de água, alimentos e objetos contaminados por ratos, camundongos, etc. E as bactérias, gente, elas penetram no corpo pela pele, mas também por rachaduras nos pés e pelas mucosas da boca, nariz e olhos. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos, hemorragias digestivas, lesões na pele e problemas respiratórios, podendo ocorrer a morte. E a profilaxia é vacinação, evitar alagamento, lixões onde proliferam ratos, realizar tratamento da água, fazer vigilância sanitária e inspeção de alimentos e tratamento feito com antibióticos. A próxima que a gente vai falar é a gonorreia ou blenorragia. O agente etiológico é Neisseria gonorrhea. E a transmissão ela ocorre através de relações sexuais com parceiros contaminados e da mãe para o recém-nascido durante o parto.
Os sintomas são dor, ardência e pus espesso, amarelo na uretra, e a profilaxia é evitar relações sexuais com pessoas portadoras e usar preservativos, e o tratamento é feito com antibiótico. A próxima que a gente vai falar é a sífilis. O agente etiológico é a Treponema pallidum. E a transmissão ela ocorre via sexual ou da mãe para o feto durante a gestação. Os sintomas são cerca de 20 dias após a contaminação, surge lesão endurecida e pouco dolorosa. E a partir de então, depois aparecem lesões escamosas na pele e nas mucosas, febre, dores de cabeça, no corpo, indisposição. E o terceiro estágio da doença, gente, que é aquele que afeta o sistema nervoso, causando problemas mentais, dificuldade de coordenação motora e cegueira. E a profilaxia é evitar relações sexuais com pessoas portadoras e usar preservativos, e o tratamento feito com antibióticos. Falando agora um pouco da importância das bactérias, pessoal. Elas têm, sim, seus malefícios, como causar doenças, mas elas também têm seus benefícios. Elas são decompositoras, ou seja, juntamente com os fungos, eles decompõem a matéria orgânica na natureza, ou seja, eles vão reciclar toda essa matéria orgânica, devolvendo ela para a natureza, como, por exemplo, se vocês veem uma maçã apodrecendo, folhas sendo decompostas, ou seja, tudo isso é ação de fungos e bactérias, devolvendo toda essa matéria orgânica para a natureza. E outra importância é a fermentação alcoólica que elas fazem, principalmente as do gênero Acetobacter. Ela também faz a produção de coalhadas, iogurte e queijos, que é as do gênero Lactobacillus e Streptococcus, e também tem a fabricação de medicamentos, por exemplo, a obtenção do antibiótico neomicina a partir das bactérias do gênero Streptomyces. E eu trouxe aqui um exercício para vocês, bem simples, sobre as bactérias. Então, o que caracteriza fundamentalmente os seres do reino Monera, ou seja, todos têm organização celular e todos são procariontes, ou seja, não apresentam membrana nuclear. O próximo aqui. As bactérias não possuem membrana plasmática, ribossomos, parede celular, DNA ou membrana nuclear. Membrana nuclear, ou seja, pessoal, o seu material genético ele está ali disperso no meio, ele não fica guardadinho no núcleo, como, por exemplo, os eucariontes. A próxima aqui. As bactérias arredondadas são os cocos, ou seja, é a forma dela. E aqui são doenças provocadas por bactérias, tuberculose, sífilis e poliomielite. Poliomielite não, né, gente? Aqui, letra B, hanseníase, tétano e gonorreia, tá certo. Aqui, a próxima, pneumonia, herpes e febre tifoide. Gente, herpes é causada por um vírus. Aqui, cólera, brucelose, AIDS. AIDS também é provocada por vírus. E aqui, gripe, sarampo, leptospirose. Então, gripe, sarampo também por vírus. E aqui, um organismo unicelular sem núcleo diferenciado, causador de infecção será uma bactéria. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.